Qualicorp acredita que tudo isso vai passar. Mas enquanto não passa, investimos mais de 14 milhões para ajudar o Brasil a combater a pandemia. No Rio e em São Paulo, a Qualicorp se associou a grandes empresas para entregar 345 leitos ao sistema público de saúde. Milhares de vidas estão sendo salvas. Juntos, daremos a volta por cima. Boa tarde a todos. Uma honra estarmos aqui dando sequência a esse congresso digital, esse grandioso congresso digital aqui na sala Eduardo Seabra Fagundes. Hoje nós recebemos 3 grandes civilistas e, sem mais demora, honrado com a presença dos colegas professor Paulo Lobo, professor Venceslau Tavares, professor Rodrigo Xavier Leonardo, eu vou passar a palavra ao nosso conhecido e querido amigo professor Paulo Lobo. O professor Paulo Lobo é doutor em Direito Civil pela USP, mestre em Direito Privado pela Universidade Federal de Pernambuco, professor emérito da Universidade Federal de Alagoas, advogado que já foi conselheiro do Conselho Nacional de Justiça e por vários mandatos do Conselho Federal da OAB. Professor Paulo Lobo, muito obrigado pela presença. A palavra é sua. Muito obrigado, meus caros colegas, professores Heroutes, professor Rodrigo, professor Venceslau, senhoras e senhores. O direito civil e a legislação civil sempre foram vistos como uma ordem permanente das relações privadas. Daí a dificuldade conhecida da nossa disciplina em lidar com as grandes crises, não só sanitárias, as guerras, as crises econômicas. Foi assim com as 2 grandes guerras, foi assim com a epidemia de um século atrás, que causou uma mortalidade maior do que até agora está ocorrendo com esta pandemia, que foi a da gripe espanhola. E parece que não aprendemos com ela. Pouco se tem de produção de direito, não só na doutrina, como na legislação, relativamente a como lidar com situações dessa magnitude. Na verdade, entendo que talvez a causa seja que, nesses 200 anos, o direito civil, nesse período da modernidade, e também o das grandes codificações, foi um direito muito mais voltado para as coisas do que para as pessoas. Isso pode ser ainda se entendido como uma causa dessa resistência por parte dos civilistas. Para mim, é um conflito latente entre a primazia dos interesses das pessoas humanas e dos interesses econômicos e patrimoniais. Veja-se, nesta pandemia, o conflito que emerge a toda hora entre o direito à vida e o retorno da atividade econômica. No entanto, desde o advento dos Estados sociais de direito, e no Brasil, a partir de 1934, com a Constituição de 1934, e isso foi experiência no mundo ocidental todo, depois da Primeira Guerra Mundial, a centralidade do direito civil voltou-se para a pessoa, as pessoas humanas, ficando a serviço das pessoas o patrimônio, a economia e a titularidade e circulação das coisas. Mas nem sempre os códigos acompanharam essa transformação, e essa resistência é muito forte. Veja que, após a Primeira Guerra Mundial, aliás, ainda já no encerramento da Primeira Guerra Mundial, a famosa Lei Fayot, que introduziu a possibilidade da revisão e resolução dos contratos em virtude do estado de guerra, ela só vai acontecer ao final da Primeira Guerra, e com resistência muito grande dos civilistas.
ao contrário do que acontecia com os publicistas, que primeiramente adotaram essa tese. Mas me parece que as crises também projetam soluções que ficam para o futuro. Nós temos, só dar um exemplo breve, que após a grande crise de 1929, surge no Brasil a famosa lei de usura para vetar e regulamentar o mútuo. Então, isso foi decorrência daquela grande crise. Veio depois, não durante, mas foi uma consequência dela. Por isso é que nós, civilistas, temos muito que saudar esse esforço que houve do Congresso e de civilistas, como o professor Rodrigo, no sentido de dotar o Brasil de uma lei de transição para esse período, no que concerne às relações privadas, que é a Lei 14.010, de 10 de junho de 2020. Ainda que, eventualmente, aqui e ali, não concordemos com algumas das soluções que foram adotadas. Eu pretendo analisar, no espaço dessa exposição, as repercussões da pandemia no direito civil em 3 perspectivas, com situações exemplares: o direito civil permanente, o direito civil transitório e o direito civil em transformação. Rapidamente. No direito civil permanente, a pandemia, para mim, qualifica-se como fato gerador de onerosidade excessiva, que afeta a base do negócio e que possibilita, portanto, não só a resolução, mas a revisão, e principalmente a revisão dos negócios jurídicos, notadamente dos contratos. Para mim, eu sempre sustentei isso, a imprevisão é acidental. A referência que o artigo 478 faz é acidental. A lei Feijóo, que eu fiz referência, ao contrário do que muitos pensam, ela não alude em momento algum à imprevisão. A teoria da imprevisão que o Brasil importou da doutrina francesa, ela tem bases frágeis, porque a tão referida lei Feijóo, em momento algum se refere à imprevisão. Esse é um dado importante. E a velha e boa, canônica, cláusula rebus sic stantibus, ainda que apontem e remontem as suas origens ao direito romano, ela não faz referência nunca para a sua aplicação ao longo dos séculos, nunca exigiu imprevisão, nem mesmo excepcionalidade. Bastava e basta, pura e simplesmente, a onerosidade excessiva. E os fatos imprevisíveis, que tanto a nossa doutrina e a jurisprudência se referem, dificultando a revisão em situações desses já esses fatos previsíveis, os chamados fatos imprevisíveis, também podem, os fatos previsíveis, podem ser imprevisíveis em virtude da sua grandeza e magnitude do que vem a acontecer. Por isso que eu nunca concordei em afastar a inflação, mudança cambial, como hipótese de não aplicação da onerosidade excessiva. Mas, diante desse quadro atual, não há nenhuma discussão quanto à sua aplicação da onerosidade excessiva aos negócios jurídicos. E por isso há necessidade de que haja uma interpretação harmônica, hoje mais exigente do que nunca, entre o artigo 478 do Código, que alude à resolução dos contratos, com o artigo 317, que não se refere à resolução, mas sim à revisão. E deve-se, portanto, favorecer a revisão, tal como um dos mais bem elaborados dispositivos, breves dispositivos sobre essa matéria, que é o artigo 6º, inciso 5º, que estabelece a revisão em razão de fato superveniente que as torne as prestações excessivamente onerosas. Pronto. O acolhimento e a recepção em sua pureza da cláusula rebus sic stantibus, da cláusula centenária que eu me referi.
E, além de tudo, também o princípio da conservação, que impõe a revisão mais do que a resolução. O outro ponto é a aplicação mais ampla da equidade pelo juiz, nestes momentos de pandemia, como, por exemplo, a redução equitativa da cláusula penal do artigo 413. Com relação à mora, a epidemia não é fato ou omissão imputável ao devedor. Portanto, não incorre em mora o devedor, em virtude desse fato, como estabelece o artigo 396 do Código Civil. O outro também, largamente discutido, tudo que se escreveu até agora, caso fortuito e força maior, o artigo 392, que estabelece que o devedor não responde pelos prejuízos resultantes desses fatos, se não tiver, evidentemente, se responsabilizado por eles. Essa norma é suficiente e pode ser invocada sempre. Outro instituto valioso ainda nessa dimensão do direito civil permanente, que pode ser utilizado na pandemia, é o do testamento simplificado, estabelecido no artigo 1878, que se refere a circunstâncias excepcionais, o testamento de próprio punho, e apenas assinado pelo testador, não precisam testemunhas, e confirmado pelo juiz, sem prazos para a sua aplicação, sem prazo para essa confirmação, e nem de aplicação subsidiária dos testamentos essenciais, como aeronáutico, marítimo, que são imprestáveis para esse específico testamento. No que concerne ao direito transitório, e relativamente à Lei 14.010, vou me referir a dois pontos. Ela é longa, aborda vários pontos, e certamente os meus colegas vão aludi-los. Diz respeito, primeiramente, ao transcurso do tempo, prescrição, decadência e uso capião. A lei estabeleceu um prazo determinado para a sua incidência, de 20 de março a 30 de 10. Mas há outro prazo na lei, que é o de 10 de junho a 30 de outubro, que é relativa à suspensão da prescrição. E aí, dois efeitos, com efeitos distintos para uma mesma situação. Todos aqueles que sofreram a pandemia, os efeitos da pandemia entre 20 de março a 10 de junho, não vão poder se beneficiar, nem podem se beneficiar desta regra, já que a lei estabeleceu que só se aplicaria a partir da data do início da sua vigência, que foi dia 10 de junho. A prescrição foi realmente uma excelente iniciativa, o tratamento que foi dado na lei. Pena que tem essa incidência limitada que eu me referi. Mas, diferentemente do que eu tenho lido, no meu entendimento, ela não se aplica à decadência. A decadência diz respeito à perda do direito potestativo, enquanto que a prescrição, o direito não desaparece. E, por isso, faz sentido que a lei se refira explicitamente o direito não desaparece, atinge-se a pretensão, mas não o direito. Tanto assim que o direito pode ser oposto em ação como exceção. Outro ponto, com relação ao uso capião, aí a lei diz claramente no artigo 10 que suspende-se os prazos de aquisição para uso capião. A meu sentir, não se suspendem os prazos, porque nada tem a ver, nem há nenhuma relação com prescrição, e essa prescrição aquisitiva a meu ver, uma ironia. A posse justa continua justa. Ela não se converte em posse justa, clandestina, precária ou violenta, conforme o artigo 1200 do Código. O que houve foi uma extensão do prazos legais em 142 dias, se considerarmos 30 de outubro. Mas não propriamente os prazos para aquisição. Não é? Isso se a lei não for modificada. E, finalmente, ainda nesse tópico, a ampliação injustificável da vacatio legis da Lei Geral de Proteção de Dados, que, a meu ver, contemplou a negligência, a inércia e a cultura de infração. O Código Civil
o Código Civil brasileiro aplicava a toda a população brasileira, tem uma vacatio legis de 1 ano. Agora, esta lei, para atender determinados interesses empresariais, se projetará o seu espaço de vacatio legis por 3 anos, até agosto Isso, a meu ver, é injustificável. A privacidade é considerado menos importante a proteção da privacidade do que a falta de cuidado que as leis deveriam ter. Ontem mesmo eu recebi de uma grande empresa de pontos de fidelização me avisando que já tinha se adaptado à lei. Ora, por que as outras não tiveram? Antes da pandemia, 1 ano e meio já havia a lei transcorrida. Não fizeram e agora ganharam mais 1 ano. É minha crítica que eu faço. E, finalmente, o direito em transformação, eu chamo a atenção apenas para um ponto que eu venho me dedicando já há algum tempo. Nós estamos vivendo uma certa crise do antropocentrismo que marcou a modernidade. A pessoa humana como senhora da natureza, como, por exemplo, desde as expressões conhecidas nas obras de Descartes. Mas, porém, somos 0,01% dos seres vivos sobre a Terra. E a modernidade valorizou demasiadamente a pessoa, ou exclusivamente a pessoa, e degradou a natureza como hostil à pessoa e objeto de conquista e destruição. E aí vem essa pandemia que nos mostra o maltrato que nós humanos estamos fazendo com a Terra e o planeta pode nos acontecer. E começarmos a pensar não só na finitude do humano, mas na finitude do inumano, da própria Terra, do próprio planeta. Ainda bem que cresce, nesses 5 décadas últimas, uma consciência maior, uma maior atenção nesses últimos 50 anos para o protagonismo do meio ambiente, que resultou nesse magnífico artigo 225 do Código da Constituição Brasileira. Nós, civilistas, temos que atribuir mais atenção ao meio ambiente, à interlocução com o meio ambiente, que não é muito comum entre nós, e a interação do direito civil com a natureza. Em 3 pontos, pelo menos. Na teoria geral, no que concerne a titularidade de direitos, por exemplo, o artigo 225 se refere às futuras gerações, são titulares, são sujeitos de direito, ainda que não sejam pessoas. Que, portanto, são sujeitos de direito e que são protegidos e são representados adequadamente por associações, Ministério Público, e, no caso da Lei de Ação Civil Pública, que não são titulares do direito. Os titulares do direito são pessoas que ainda não existem, que são as futuras gerações. E também essa mudança que está acontecendo com relação ao entendimento de animais, que deixa de ser coisa, os animais deixam de ser coisas, mas também não são pessoas, eles estão aí numa situação de trânsito como seres sencientes que são. Nas obrigações, a prevenção, principalmente um cuidado maior com a prevenção, ao invés da reparação de danos, quando o mal já foi feito, e esses danos são, no que concerne à natureza, são, em sua grande medida, irrecuperáveis. No direito das coisas, a função ambiental, que é muito mais do que a função social, a função ambiental. Então, temos que ir um pouco além das relações intersubjetivas, reintegrando aos humanos os inumanos, aquilo que a modernidade afastou e que os antigos tinham, e os ameríndios pré-colombianos tinham isso muito bem. Nós, humanos, fazemos parte de um todo. Sempre fizemos, apesar dessa visão moderna, excessivamente de hostilidade à natureza, tratada como objeto de uso, de desgaste, de exploração, como ser hostil. E cada vez mais essa ressignificação do bem comum, como a Constituição, no artigo 225 da Constituição estabelece. A máxima, e assim aqui encerro, a máxima cartesiana,
o homem é a medida de todas as coisas, talvez devesse ser modificada para o homem e a natureza são as medidas de todas as coisas. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Paulo Lobo, pela belíssima aula de Direito Civil e de Sensibilidade. Sempre uma honra, sempre um aprendizado ouvi-lo. Eu vou passar a palavra agora ao querido professor Rodrigo Xavier Leonardo. O professor Rodrigo Xavier é advogado, é árbitro, fez seu doutoramento pela USP também, fez seu pós-doutoramento em Torino, na Itália, e ele é um dos autores, é um dos elaboradores, fez parte do grupo de juristas que elaborou justamente o anteprojeto da lei, que é a Lei 14.010, que trata do regime jurídico transitório de direito privado durante a pandemia. Professor Rodrigo, muito obrigado pela presença. A palavra é sua. Caríssimo professor Heroutes Cortiano Júnior, caríssimo professor Venceslau Tavares e nosso querido professor de todos nós, professor Paulo Lobo. É uma imensa honra, uma satisfação estar nesse enorme congresso digital, que é mais uma representação da força e da importância da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, ao cumprimentar os meus colegas, gostaria também de cumprimentar o Dr. Rony Duarte, da Escola Nacional da Advocacia, e todos os organizadores deste evento que vai entrar para a história da advocacia brasileira. E o tema é um tema aberto e muito instigante. Os impactos da pandemia da Covid-19 sobre o direito civil. E esses impactos, obviamente, eles são imediatos e são enormes, porque o direito civil é o direito, na sua expressão mais tradicional, o direito da civis, o direito da relação entre as pessoas, o direito da relação entre os particulares. E essa relação intersubjetiva, né, primária, que foi a mais diretamente e imediatamente afetada pela pandemia da Covid-19. Né? Seja pela doença, seja pelas políticas de isolamento social, seja pela desagregação de determinadas atividades econômicas, todos os setores do direito civil foram tremendamente impactados. Né? O direito das obrigações e dos contratos, e aí a crise do contrato, sobre a qual eu pretendo me demorar um pouquinho mais, a questão da propriedade, a questão dos direitos reais, a questão das titularidades, as famílias que sofreram tremendamente a situação da pandemia e até mesmo o direito das sucessões em virtude da repentina morte e despedida dos nossos entes queridos. Toda a formação do direito positivo em direito privado, ela parte de uma escolha entre determinados interesses subordinantes e interesses subordinados, que são previamente eleitos pelo legislador em algumas regras jurídicas, e por outras vezes eles podem ser construídos pelo julgador por intermédio de válvulas de abertura do sistema, as chamadas cláusulas gerais do direito dos contratos. E se é verdade, como bem colocado pelo professor Paulo Lobo, que na sua origem a característica estática do direito civil era muito presente, né, como fosse uma pilastra da tradição do direito romano que atravessaria os séculos com uma sabedoria perene para as relações sociais, também é verdade, como sublinhado na conferência que me antecedeu, que o século XX foi um século de grandes crises. E que o século XX fez com que muito do direito civil fosse forjado a partir de crises. Aqueles que já guardam alguns fios brancos de cabelo, que não é o meu caso, né, e viveram a década de 80 do Brasil, sabem muito bem o que são os impactos de fatos extraordinários sobre as relações jurídicas, sobre a economia, sobre a vida, sobre a dinâmica pessoal. Pois bem, é nesse sentido que o direito civil brasileiro apresenta algumas fórmulas para tratar da crise do Covid e outras tiveram que ser criadas. Né?
E meu objetivo é tentar tratar um pouquinho das fórmulas contratuais. A questão da crise do contrato é uma questão que não vem com a pandemia. A questão da crise do contrato é algo inerente a uma primeira questão fundamental. Por que o contrato obriga e por que as pessoas estão adstritas a cumprir aquilo que foi contratado? Questão fundamental e que pode parecer escolar, mas ela não é de simples resposta. E segundo, como relacionar as rupturas, ou pelo menos as transformações, entre aquilo que Francesco Messineo distinguiu do sinalagma genético, ou seja, a relação entre prestação e contraprestação no momento da gênese do contrato, e o sinalagma funcional, ou seja, a relação entre prestação e contraprestação no curso do cumprimento do contrato. Essa questão da relação entre o sinalagma genético e o sinalagma funcional, ela é perspectivada por diversas regras do Código Civil que demandam uma cuidadosa interpretação diante da pandemia da Covid-19. Cito algumas delas. Primeiro, a impossibilidade da prestação. Toda prestação contratada hoje, ela pode vir a se tornar impossível no momento do seu cumprimento. E há critérios estabelecidos pelo Código Civil para trabalhar a impossibilidade da prestação. E o critério geral, sem prejuízo de contratação em sentido diverso pelos negociantes, é de que responde pela prestação o devedor, deixando de responder se ela se tornou impossível por fato que não é tratado como imputável a sua culpa, segundo uma imputabilidade subjetiva. Este critério se soma com o critério geral da responsabilidade contratual, né? Que nos contratos onerosos, os contratantes respondem por culpa. Vale dizer, descumprimento não é idêntico a inadimplemento. Para que haja inadimplemento, é necessário haver o descumprimento imputável. E o critério geral de imputação de responsabilidade nos contratos onerosos é a culpa pela prestação. Ora, haverá e está acontecendo uma série de prestações que não podem ser adequadamente cumpridas, independentemente da culpa daquele que deveria prestar. E daí, tal como sublinhado pelo professor Paulo Lobo, não se pode falar em mora, tendo em vista a ausência da imputação subjetiva, como também não se pode falar do inadimplemento absoluto, por um critério eleito pelo Código Civil. Outro ponto importante e muito discutido diz respeito ao caso fortuito e à força maior. E aqui, logo no início da pandemia, pôde-se ver um intenso debate entre os civilistas se a pandemia da Covid-19 representaria ou não um caso fortuito ou força maior. Me parece que não há espaço para dúvidas pela própria noção do que vem a ser uma pandemia, pelo reconhecimento do impacto que teve nas relações sociais brasileiras, que se trata de um caso fortuito ou de força maior, considerando a indistinção entre as duas figuras. Mas o que é importante sublinhar é que o fato de se tratar de um caso fortuito ou de força maior não significa que ele gerará consequências imediatas nos contratos. E daí é muito importante retomar a velha e sempre atual e sempre importante teoria do fato jurídico. Porque o caso fortuito ou força maior, sozinho, não integra suporte fático nenhum. O caso fortuito ou força maior, quando ele se impõe, por si só, ele não gera reflexo nas relações jurídicas contratuais. Sempre é necessário algo a mais. Então, por exemplo, no artigo 393, parágrafo único do Código Civil,
enuncia-se que o caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário. A pandemia é o fato necessário, mas a regra continua, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Vale dizer, não basta haver o caso fortuito ou força maior. É necessário o efetivo impacto na prestação. É necessário o prejuízo no adimplemento da prestação. A formação do fato jurídico não se faz apenas com o caso fortuito ou força maior. Há também a disciplina da onerosidade excessiva e da revisão dos contratos, já amplamente desenvolvida pelo professor Paulo Lobo. Mas, além dela, há algumas figuras que não se encontram explícitas no Código, mas estão implícitas e decorrem do labor doutrinário e jurisprudencial deste século de crises, que foi o século XX, que foi um século que moldou o direito dos contratos para situações como as presentes. E eu gostaria de citar duas delas. Primeiro, a consideração da frustração do fim do contrato. Ainda que não haja uma regra explícita sobre isso, o contrato é um fato jurídico que inicia uma relação que é polarizada ao adimplemento. Daí a noção, perspectivada na Alemanha por Larens e desenvolvida no Brasil por Clóvis do Couto Silva, de obrigação como processo. Por que processo? Porque é um encadeado de atos que é polarizado ao adimplemento com a satisfação dos interesses do credor. Ora, nas situações em que o interesse do credor não mais pode ser satisfeito, isso impacta diretamente na disciplina da relação jurídica contratual. Então, a ideia de frustração do fim do contrato também é uma fórmula necessária para a interpretação dos conflitos decorrentes da pandemia. E a teoria do fato do príncipe, das situações em que, pelo poder estatal, são tomadas determinadas determinações, e daí a figura fato do príncipe, que impactam nas relações jurídicas de direito privado. Nós temos regramentos federais, estaduais e municipais que impediram o cumprimento desses contratos. E, na medida em que impediram o cumprimento desses contratos, deve-se buscar soluções que preservem essas relações contratuais, mas, ao mesmo tempo, afastem as consequências nefastas do inadimplemento. Tá? Vejam, muito rapidamente, nós temos um tempo limitado no painel, apresentamos diferentes fórmulas para tratar da pandemia da Covid-19 nas relações contratuais. Mas há determinadas especificidades dessa pandemia que levaram à necessidade de se criar uma lei específica para o período transitório, a Lei 14.010 de 2020. Dessa Lei 14.010 de 2020, lamentavelmente, sobrevieram vários vetos provenientes da Presidência da República e que impediram que algumas questões de grande impacto social fossem afastadas, como, por exemplo, a vedação de despejos neste período. Nós temos legislações dos países mais liberais do mundo, nós temos legislação do Reino Unido, o Coronavirus Act, que impede a decisões de despejo nesse período, e no Brasil nós não temos uma medida protetiva da moradia. Isso fez que, inclusive, a ONU viesse a se manifestar indicando preocupação com a questão da moradia do Brasil nesse período. Este era um ponto previsto no regime jurídico transitório e que, lamentavelmente, foi coartado por um veto presidencial. Agora, outros são muito, muito importantes. A disciplina da prescrição e decadência, e aqui eu me permito uma pequena divergência em relação ao nosso querido e grande mestre, professor Paulo Lobo, porque me parece que a questão da decadência também está inserida dentro
do regime jurídico transitório, né, pelo parágrafo 2º do artigo 3º, ainda que, obviamente, a decadência não deveria ser sujeita à interrupção ou à suspensão, porque ela diz respeito à perda de um direito, à caducidade de um direito que caduca. Mas no projeto, nós entendemos que, pela situação especialíssima que o Brasil viveria, os titulares de direitos potestativos, aqueles que seriam sujeitos à decadência, não poderiam exercer esses direitos adequadamente. E assim como, excepcionalmente, no Código de Defesa do Consumidor, foram criadas situações para obstaculizar prazos decadenciais excepcionalmente, aqui também seria o caso de criar um obstáculo excepcional aos prazos decadenciais, com uma interpretação sistemática com o artigo 207 do Código Civil, que diz que, salvo previsão em lei, não se aplica à decadência as regras de interrupção e suspensão. Ora, salvo previsão em lei, pareceu-nos importante que nessa lei específica viesse uma regra para também impedir a decadência nas relações em que esses poderes pudessem ser assim colocados. Né? Outros pontos importantes se mantiveram no regime transitório, como, por exemplo, a possibilidade da realização das assembleias online, nos diversos tipos de sociedades e de associações, regra de grande dimensão prática. Também nos condomínios, a possibilidade da realização das assembleias online e a ampliação do mandato dos síndicos nas situações em que não se tornava possível realizar as assembleias neste período. Sublinho também regra de grande impacto social, a vedação da prisão, ou melhor, a substituição da prisão para a prisão domiciliar do devedor de alimentos neste período. Né? Nos pareceu, e me parece que o legislador foi muito sensível nesse sentido, de que seria de todo inconveniente submeter ao regime prisional o devedor da prestação de alimentos durante a pandemia da Covid-19. E essa regra foi importante porque havia uma imensa discussão dentro dos tribunais acerca da possibilidade ou não da manutenção desses devedores no sistema prisional. Tá? Houve também, como sublinhado pelo professor Paulo Lobo, uma ampliação, mas uma ampliação tópica da vacatio legis da Lei Geral de Proteção de Dados, apenas no que diz respeito a sanções. Tá? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela segundo a Lei 14.010/2020, ela entraria em vigor normalmente, tá? Mas apenas as sanções teriam uma procrastinação. Por quê? As sanções da Lei Geral de Proteção de Dados são sanções duríssimas, como devem ser para a proteção da privacidade. Tá? Mas essas sanções chegam a multas de 50 milhões de reais. Diante de uma pandemia, de um reflexo tão grande para as empresas, seria suficiente, seria adequado imediatamente estabelecer essas sanções? Tá? Então, a solução da Lei 14.010 de 2020 foi ampliar a vacatio legis no que diz respeito às sanções, mas não ao ingresso da Lei Geral de Proteção de Dados. Ocorre que houve uma medida provisória do governo federal, essa medida provisória, sim, que estabeleceu uma ampliação da vacatio legis em detrimento da lei por completo, gerando, inclusive, uma grande questão a ser debatida, a relação do conflito de leis entre a Lei 14.010 de 2020 e esta medida provisória. Né? Bom, eram as questões que eu gostaria de colocar, renovando meu agradecimento, né, poder estar ao lado desses civilistas, em especial do professor Paulo Lobo, né, que é o professor de todos nós, o autor que todos nós seguimos e admiramos nos nossos cursos, e sempre com o enorme professor Heroto Scortiano Júnior, meu amigo de Universidade Federal, coordenador nacional da Comissão de Direito Civil, um dos civilistas mais importantes do Brasil, e para além da sua técnica, um verdadeiro amálgama de relações entre nós. Muito obrigado. Obrigado, professor Rodrigo, pelas palavras, mas especialmente
por sua fala, que mostra seu refinamento técnico, seu refinamento dogmático. Sem mais demora, eu tenho agora o grande prazer, a grande honra de passar a palavra ao também querido professor Venceslau Tavares, professor da Universidade Federal de Pernambuco, onde ele fez o seu doutoramento, membro da Rede de Pesquisa de Direito Civil Contemporâneo, hoje membro da Comissão Nacional de Direito de Família do Conselho Federal da OAB. Professor Venceslau, fique à vontade, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Quero agradecer ao Conselho Federal da OAB, na pessoa do querido professor Rony Proer Duarte, presidente da ESA Nacional, pela oportunidade de estar aqui nesse congresso, nesse grande congresso, que já conta com mais de 100 mil inscritos, é um número realmente espantoso, e por estar ao lado desses queridos professores, meus professores, pessoas a quem eu admiro, professor Herodes Cortiano Júnior, professor Rodrigo Xavier Leonardo e meu querido professor Paulo Luiz Neto Lobo, aqui da nossa Universidade Federal de Pernambuco e também da Universidade Federal de Alagoas. Bom, o tema de que nós vamos tratar é a aplicação da Lei 14.010 à multipropriedade imobiliária. E aí, esse tema suscita uma reflexão sobre questões que foram tratadas tanto pelo professor Paulo Lobo como pelo professor Rodrigo Xavier Leonardo em suas falas, né, entre elas, né, a questão da crise que nós vivemos, né, nesse momento, e a crise que vive permanentemente o contrato. E não só a crise do contrato, mas a crise da autoridade no nosso direito e na nossa sociedade brasileira. E eu penso que esse é um tipo de crise que tem raízes profundas e que não vai encontrar solução, por exemplo, na Constituição, né, como muitas pessoas propõem. Eu compartilho essa preocupação do professor Paulo Lobo, né, com a valorização, né, da pessoa humana. O professor Paulo Lobo é um humanista e creio que todos nós compartilhamos dessa preocupação, mas é um erro acreditar que a Constituição vai ser um instrumento que vai permitir a resolução, né, dessas questões, né, uma Constituição que remete ao patrimônio, né, eu já fiz essa contagem, né, são 33 vezes em que a Constituição Brasileira de 88 fala em patrimônio, né, e apenas 23 vezes em que há referência à pessoa humana, direitos humanos, dignidade humana. Então, fica latente que a preocupação do Constituinte foi muito mais com as questões patrimoniais do que com a proteção da pessoa humana. A gente não pode interpretar a Constituição nos limitando apenas a um inciso, no caso, o inciso 3º do artigo 1º da Constituição, mas levar em consideração esse conjunto sistemático de regras do texto constitucional. Então, eu não acredito que a gente vai resolver esse problema apenas com a Constituição, né, apenas com o direito positivo. E aí, Michel Villers, né, é um jurista e um filósofo do direito também, que diz que é necessário que a gente entenda que o direito ocidental tem raízes judaico-cristãs, e daí a importância da lei, a importância do pacto, a importância do contrato. E, aproveitando essa perspectiva de Villers, né, também a importância, né, de uma visão como a de Tomás de Aquino, né, Santo Tomás de Aquino, na Igreja Católica, né, que entende que a autoridade atua legitimamente quando ela tem visto o bem comum, né, tem visto os interesses comuns. E o que é que isso tem a ver com a multipropriedade imobiliária, né, e a aplicação da Lei 14.010 de 2020? Bom, primeiro porque havia uma dúvida, né, aqui entre nós, né, sobre se a multipropriedade teria uma natureza contratual ou de direito real. Eu entendo que ela mantém ainda uma função contratual, né, até porque houve uma escolha aqui no Brasil
de se enquadrar a multipropriedade no Código Civil como espécie de condomínio. É claro que é criticável as escolhas que foram feitas pelo legislador, né? São escolhas deveras criticáveis, né? Entre elas em relação à denominação, né? Diz que essa expressão que veio da França, mas no direito francês a opção foi por denominar o instituto de fruição a tempo compartilhado, né? Como está posto naquele país desde 1986, e que veio depois a ser incorporado no Código de la Consommation, na seção 9, né, do código que trata, né, das relações de consumo no direito francês. Bom, mas o fato é que, entre nós, a multipropriedade ganhou essa feição de condomínio, né? A gente fala, então, de multipropriedade como espécie de condomínio, e ela é regulada no Código Civil Brasileiro, nos artigos 1358b a 1358U. E em relação à multipropriedade, se fala muito da utilização da multipropriedade para otimizar, né, certas questões, como, por exemplo, a utilização de imóveis na praia ou no campo. E aí, porque muitas pessoas que são proprietárias, né, têm uma segunda casa, né, um segundo imóvel, né, na montanha, na praia, né, ou no campo, tem que manter os custos de conservação do imóvel durante o ano todo, quando utilizam efetivamente, né, fruem efetivamente daquele bem, né, apenas poucos meses, né, apenas por certos períodos limitados ao ano, né. Então, a multipropriedade permite que haja, então, um fracionamento no tempo, né, quanto ao exercício do direito de propriedade, que faz com que cada titular responda por valores ou por custos equivalentes à sua fração de tempo. Então, há essa vantagem, né, na multipropriedade, que é louvada por muitas pessoas. E aí, em razão disso, né, o nosso sistema, ele, entre outras coisas, admite que essa fração de tempo ela seja fixa, ou seja, flutuante, e há também a possibilidade de haver uma opção mais eclética, né, que seria de adotar, né, a fração de tempo mista, né, em que há uma parte flutuante e há uma parte fixa. Veja, nesse caso, e aí é uma solução que vai no sentido de contemplar a solução pacífica dos conflitos. Se a fração de tempo é flutuante, sugere-se que haja, então, uma convocação de assembleia para que seja realizada uma discussão, uma nova discussão sobre a divisão das frações de tempo. Porque muitas cidades estão em lockdown, né? Em muitas cidades houve até um bloqueio de rodovias, né? De modo que as pessoas podem estar impossibilitadas de acederem, né? De terem acesso, né, às localidades em que se encontram, né, esses imóveis, né? De modo que pode haver, para uns, uma dificuldade, enquanto para outros não. De modo que, havendo essa rediscussão, e aí, claro, essa negociação, eu acho que se pode atender a essas pessoas, privilegiando, então, né, talvez alterando a ordem, para que aqueles que podem ter acesso a esses imóveis possam, então, fazer uso do bem, né, durante esse período, né, passando as pessoas que têm mais dificuldade, né, que estão em estados ou cidades em que foi decretado lockdown, em que há uma dificuldade maior de circulação, fruir desse imóvel no período posterior. Agora, lógico, essa é uma solução fraca, né? É uma solução que já é possível e dentro da legislação existente, né? Aqui eu não estou nem recorrendo a qualquer regra da Lei 14.010 de 2020. E, lógico, uma pergunta que se faz é se também é possível
em razão da pandemia, a obter algum tipo de redução no valor das contribuições dos condôminos em multipropriedade? E me parece que a resposta é não. Né? E aí, em razão do próprio regime da multipropriedade no Código Civil, porque o inciso 1º do artigo 1358J diz que as contribuições são devidas ainda que o condômino renuncie ao uso e gozo total ou parcial do imóvel e das áreas comuns. Né? Então, vejam que, ainda que haja renúncia, que impossibilitaria completamente o uso e a fruição do bem, se mantém, então, esse dever de contribuir com as despesas, de pagar as contribuições condominiais, né, de modo que me parece que não há justificativa, simplesmente, meramente em razão da pandemia, para haver essa redução no valor das contribuições, e muito pelo contrário, né, talvez o período de pandemia, em alguns casos, exijam gastos adicionais dos condomínios, né, com a disponibilização de álcool em gel, né, com equipamento para medir a temperatura das pessoas, né, com equipamentos para isolar certas áreas. As pessoas tendem a ficar mais isoladas, então há um gasto maior de energia, de água, né? Então a pandemia por si só não é justificativa para a redução dessas contribuições. Bom, agora, sem dúvida, com a Lei 14.010, né, no artigo 12, abre-se a possibilidade da realização de assembleias por meios eletrônicos. Né? E o parágrafo único do mesmo artigo 12 da Lei 14.010 permite que a manifestação dos participantes se realize por qualquer meio eletrônico indicado pelo administrador. Né? Então, vai caber ao administrador do condomínio de propriedade, né? E, inclusive, essa é uma das críticas que se faz nessa imposição do administrador, né? Mas o administrador aqui é uma figura equivalente ao síndico em relação ao condomínio de propriedade, e cabe a esse administrador, né, nos termos do artigo 12 da Lei 14.010, a escolha do meio eletrônico que vai ser utilizado para a realização da assembleia. Então, ele vai poder se valer de plataforma de chat, né, como o WhatsApp, como o Telegram, né, ou plataforma de videoconferência, como o Zoom, ou como o Google Meet, ou até mesmo adotar a praxe, né, que alguns tribunais vêm adotando, de sessão virtual, né, em que a sessão é aberta, por exemplo, ao meio-dia da segunda-feira, né, as pessoas se manifestam por e-mail, e o encerramento da sessão dá-se às 11h59 da sexta-feira. Então, a sessão fica aberta virtualmente, né, desde o meio-dia da segunda-feira até às 11h59 da sexta-feira, e durante esse período de tempo as pessoas podem se manifestar por e-mail, né, uma pauta disponibilizada, né, e aí, inclusive, é importante que esses e-mails fiquem arquivados para que se faça menção a eles, né, que se junte a cópia desses e-mails na ata. Agora, o artigo 1358Q já previa a possibilidade de previsão no regimento interno do condomínio de propriedade da realização de assembleias não presenciais, né, inclusive por meio eletrônico. A novidade da Lei 14.010 é considerar que essa assembleia realizada remotamente ela é presencial. E uma outra novidade é de que os condôminos não vão precisar pôr suas assinaturas na ata, já que a manifestação de vontade na plataforma que foi escolhida pelo administrador vai ser equiparada à assinatura. Então, aqui é a flexibilização do requisito formal, né, a fim de evitar, né, por exemplo, num período como esse, em que se exige o isolamento, que haja circulação da ata, né, entre as pessoas, né, entre várias pessoas no condomínio, né, o que poderia dar aso a algum tipo de contaminação. Então, basta que o administrador ateste que viu ou ouviu os condôminos durante a assembleia realizada por meios eletrônicos, para que fique, portanto, registrada essa manifestação. Agora, por outro lado, é de se lamentar o veto da Presidência da República ao artigo 11 da Lei 14.010. Né? O artigo 11 da Lei 14.010 permitia, né, conferir ao síndico
né? E aí vem a questão, né, da gente revalorizar a autoridade que atua legitimamente quando atua em vista do bem comum, permitia, então, o artigo 11, que o síndico restringisse a utilização das áreas comuns, né, e até mesmo das áreas exclusivas, tendo em vista a necessidade de adoção de medidas de isolamento social. A gente viu que o administrador do condomínio multipropriedade, ele é uma figura equiparada ao síndico, e as disposições que cabem ao síndico se aplicam também a esse administrador. Esse veto, a meu sentir, evidencia um desconhecimento do direito condominial, né, por parte da Presidência da República, já que a legislação já confere ao síndico e, portanto, também ao administrador da multipropriedade o poder de polícia do síndico. Compete ao síndico, nos termos do inciso 2º do artigo 1348 do Código Civil, a prática dos atos necessários à defesa dos interesses comuns dos condôminos. E, claro, nesses interesses comuns, a gente tem, logicamente, a preservação da saúde e da segurança dos condôminos, e também a gente já tem a previsão no Código Civil, no artigo 1348, no inciso 5º, como dever do síndico de diligenciar pela conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessem aos possuidores. E aí, por exemplo, em relação à multipropriedade, o artigo 1358-G já prevê a possibilidade de se estabelecer um número máximo de pessoas que podem ocupar simultaneamente o imóvel, no período correspondente a cada fração de tempo. E aí me parece que essa é uma medida que atende às demandas por isolamento social, e essa medida que decorre até de um dever de lealdade. Imagine um titular da multipropriedade, no seu período correspondente, que disponha do imóvel para que ele seja ocupado por 10, 15, 20 pessoas, um imóvel de 100 metros quadrados, né, que normalmente é ocupado por 4, 5, 6 pessoas no máximo. E a gente falou, muitos desses imóveis em multipropriedade, né, pertencem a conglomerados de hotelaria, e se torna até uma deslealdade em relação à empresa de hotelaria, que disponibiliza um quarto de dimensão semelhante para 3, 4 pessoas e cobra um certo valor, e aquele titular da multipropriedade cobrar um valor equivalente para receber no mesmo espaço 10 a 15 pessoas. Obviamente, pesando a questão do preço e dos serviços que vão ser oferecidos no hotel, da estrutura do hotel, né, a pessoa vai preferir contratar, né, diretamente com o titular ali de uma das unidades, né, em vez de adquirir a diária perante o hotel. Então, me parece que as razões que, por exemplo, levam à adoção da cláusula de raio no contrato de shopping justificam também a limitação do número de pessoas durante a fração de tempo. Então, mais uma vez, eu agradeço a atenção de todos, né, e devolvo a palavra ao nosso moderador, né, o professor Herodes Cortiani. Muito obrigado, professor Venceslau, pelo didatismo de enfrentar um tema tão árido, tão difícil assim. Pois bem, senhores professores, professor Paulo, professor Rodrigo, professor Venceslau e todos que nos assistem, em nome do Conselho Federal da OAB e em nome da Comissão Especial de Direito Civil do Conselho Federal, agradeço as suas presenças, agradeço a atenção de todos, em especial, me parece que a grande mensagem passada por nossos palestrantes é a seguinte: temos aí um direito civil a serviço da vida, na palavra de um conhecido professor português, e um direito civil que está tendo que enfrentar os problemas desta grande crise sanitária. Muito obrigado, desejo a todos um bom congresso e é sempre uma honra tê-los conosco. Muito obrigado, senhores. E agradeço também o pessoal que nos apoia no Conselho Federal. Até logo, boa semana a todos.